Quem é vivo sempre aparece, então sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Isso aí que é realidade, mas em Tipo like. Não, tipo vlog. eu ia começar a leitura desse livro. Meu lápis de cor Tons de Pele da Fábrica de Cor, ele é aquarelado. Sim, e assim. Eu ia pedir um Uber, mas... Gente, acabei de fazer essa intro aqui rapidinha, porque na verdade eu estou indo ali no mercado comprar uma bebida pra eu poder almoçar. Eu tenho muitas novidades pra contar pra vocês, muita coisa pra falar, pra atualizar, enfim, só que não vai ser agora. Eu preciso ir ali comprar bebida, preciso almoçar, porque eu tô morrendo de fome, não comi nada até agora, e preciso trabalhar depois, tem uma reunião logo em seguida. Então, bora lá que depois eu sento aqui pra falar em detalhes com vocês sobre todas as novidades. Será que eu deixo esse fundo de roupas ou será que eu fecho a porta? Não sei, gente. Tô na dúvida se isso daqui tá imprimindo uma coisa closet, aesthetic, ou se tá imprimindo bagunça. Então, por via das dúvidas, vou deixar fechado. Pronto, gente, mudei um pouco aqui do cenário pra pegar um pouco da estante, e aí não tem erro. E é isso, voltei por aqui. Eu tenho muitas coisas pra contar pra vocês, muitas novidades, muitas coisas que aconteceram. Eu até anotei aqui do meu lado pra eu não esquecer de falar sobre essas coisas. E a primeira delas, como vocês já viram aí, é que eu voltei a fazer dieta, tá? Estou comendo marmitinhas fit. Aqui em casa a gente compra de uma cozinheira e ela manda tudo bonitinho, assim, igual vocês viram aí no take anterior. Já as porções certinhas. Eu passei com uma nutricionista, minha amiga Amanda. Vou deixar o arroba dela aí pra vocês. Para pegar uma prescrição, prescrição? Não sei, mas pegar, né, uma dieta certinha, tudo calculada por ela, que é um profissional dessa área da saúde e entende disso. E aí a gente manda para uma cozinheira e ela manda para casa, aqui para casa, as marmitinhas já todas prontas. Então fica muito mais fácil no dia a dia de consumir e comer melhor. Porque não tem muita desculpa, sabe? É só você descongelar e esquentar. E aí, em paralelo a uma melhor alimentação, eu também voltei a me exercitar. Tem sido um processo, tipo assim, na semana retrasada eu acho que eu fui todos os dias da semana. E aí semana passada eu não fui no feriado e na sexta-feira, talvez, se eu não me engano. Mas fui segunda, terça e quarta, se eu não me engano. Então estou voltando à ativa, assim, aproveitando esse período de férias da faculdade para poder me reaproximar dos hábitos que eu acabei deixando de lado por conta da falta de tempo. E é isso, né? Vamos aos poucos, vai dar certo. E eu vou, assim, adaptando de uma forma que eu consiga manter depois e não abandone quando as aulas voltarem, né? Essa era a primeira atualização. Segunda atualização. No último vlog eu tinha falado que eu tinha uma novidade pra contar e tal. E eu esperava muito poder trazer essa novidade num vídeo só pra ela. Mas no fim eu não consegui. Porém, pra vocês que não me seguem no Instagram, @RibeiroVini em todas as redes sociais. Fica aí o merchan. Eu fui pro Peru. Eu viajei pro Peru, fiquei lá em Lima durante 6 dias, uma semana. Só que eu fui a trabalho. Então, eu não tive tempo de vlogar, muito menos de passear. Fui trabalhar, fiquei no escritório todos os dias, então eu tive pouquíssimo tempo pra explorar a cidade, assim, o pouco que eu tive de tempo pra poder ir em lugares diferentes que não fossem o trabalho, eu postei no meu Instagram, porque era tão curto que não rendia nenhum Reels, gente, só foi os stories mesmo. Mas foi muito legal conhecer um pouco da cultura, da cidade, da culinária. Eu comi bastante. Isso eu não posso mentir, eu comi muito. E a culinária peruana é muito interessante mesmo. É diferente da culinária chilena, que a gente foi pro Chile em 2023 e lá tem muita comida importada. Então tem sushi, tem comida do Peru, no Chile, tem comida de todos os cantos, mas culinária chilena mesmo a gente não achou. Mas no Peru
Pelo contrário, tem muito prato típico, muito prato diferente, muito prato gostoso. Tem milho, gente, eu descobri que existe um milho roxo. Vocês sabiam disso? Eu não sabia. Existe um milho que nasce roxo. Enfim, comi o tal do milho roxo, comi um prato que se chamava leche de tigre. E, gente, tudo muito impecável. Eu fui no restaurante também que se chamava Astrid Gaston, que é um restaurante que tinha uma estrela Michelin, acho que é Michelin que fala. É muito chique, nunca tinha ido, enfim, aproveitei, né? Pelo menos comer umas comidinhas diferentes. Essa era a segunda novidade, mas eu espero voltar pro Peru. Trabalho várias vezes, mas pra conhecer, principalmente Machu Picchu, sei lá, fazer uma imersão na cultura, sabe? Porque eu gostei bastante do pouquinho que eu conheci, quero voltar pra conhecer mais, com um foco mais cultural. Essa era a segunda novidade. A terceira novidade é de que rufem os tambores, toquem as trombetas da alegria. Eu terminei a pós-graduação em engenharia de software pela Universidade de São Paulo. Isso mesmo que vocês ouviram. Agora eu sou especialista em engenharia de software pela USP, Universidade de São Paulo. Eu terminei minha pós-graduação que eu comecei em 2024. Era para eu ter terminado em 2025. Só que daí, como a gente viajou para Orlando, eu estendi o prazo do curso em alguns meses, 6 meses praticamente, para eu poder apresentar o meu TCC só agora em 2026, porque senão eu teria que ter apresentado logo depois que eu ia voltar de viagem, ia ser a maior correria. Então eu estendi esse prazo, e aí ficou só o TCC para eu apresentar. Apresentei no último dia 10 de julho, não, dia 8 de julho eu apresentei. O meu tema era o desenvolvimento de um sistema. Preciso até ler, gente, porque o título é muito grande. O desenvolvimento de um sistema com IA generativa para suporte à gestão de gastos pessoais. Enfim, esse foi o título do meu projeto de conclusão de curso, do meu TCC. Eu tirei 9,5. A banca, depois da minha apresentação, avaliou e considerou ali uma pontuação de 9,5 de 10. Fiquei super satisfeito, acho que eles fizeram pontuações super pertinentes e esse desconto de 0,5 foi adequado, sabe? Eu realmente fiquei com preguiça de fazer algumas coisinhas no texto final, porque tinha que formatar, colocar na BNT, e aí eu evitei fazer algumas coisas, tipo colocar muitos gráficos e muitas figuras, eu só escrevi. E aí eles falaram que seria mais interessante eu trazer atributos visuais para o trabalho, mas que de resto estava muito legal, muito interessante, enfim. Se vocês quiserem um dia que eu fale mais sobre esse projeto, eu posso falar aqui. Eu basicamente desenvolvi um sistema para você controlar suas finanças pessoais via WhatsApp, e é isso. Tem muita coisa, mas se vocês quiserem, vocês comentam aí que eu faço um vídeo falando sobre isso, sei lá, alguma coisa assim. E a próxima, a outra novidade que eu tenho para contar, na verdade, ela vai começar hoje. Eu vou fazer um curso de desenho, de intensivo de desenho de moda durante as férias, e ele começa hoje. Eu vou fazer lá na Gari, vou deixar o arroba dele aqui para vocês conhecerem. Eu ainda não conheço a escola. Eu tava pesquisando, eu falei, durante as férias eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso aproveitar esse tempo que eu vou ter livre. Não que meu Deus, eu não consigo ficar quieto, mas eu queria realmente aproveitar pra colocar em prática algumas coisas que eu senti que no primeiro semestre eu dei uma patinada. E embora eu tenha me esforçado muito no desenho, eu queria ter me esforçado mais. Eu queria ter feito mais, eu queria ter tido tempo, não só de capacidade, mas tempo mesmo pra sentar e desenhar, e eu não tive. Então eu vou aproveitar pra fazer esse curso intensivo de férias. Vão ser 3 semanas durante a noite, 3 horas por dia, começando hoje, no dia 13, e vai acabar no dia 28? Não, no dia 2, 25, sei lá, gente, 3 semanas a partir de hoje. E eu acho que vai ser um período muito legal, assim, vai ser bem intensivo, acredito que bem cansativo também, mas eu preciso aproveitar esse tempo da faculdade, porque fazer cursos paralelos enquanto eu faço a faculdade é muito difícil por conta da carga horária da faculdade, né? Não preciso nem falar pra vocês aí, vocês estão acompanhando a trajetória. Os projetos consomem muito da gente, então é um pouco difícil conciliar coisas em paralelo. Então vou aproveitar esse tempo off da faculdade para estudar mais sobre desenho de moda e vou levar vocês comigo. Vou filmar toda a aula? Não sei, por quê? Tenho vergonha, não é mesmo? Todo mundo aqui sabe que eu sou um youtuber iniciante, um vlogger iniciante.
eu tenho vergonha de gravar nos lugares, então eu vou aproveitar que minha câmera é pitiquinha, bem pequenininha, talvez eu bote ela num cantinho assim, e conforme forem passando os dias eu filme mais, se tudo der certo. Vou ver o que eu faço, que ideia que eu vou ter lá pra não ficar com vergonha, mas também pra não deixar de gravar pra vocês. Mas eu com certeza vou trazer pra vocês aqui os resultados ou o processo dos meus desenhos durante essas 3 semanas de curso. Até porque esse vlog vai durar 1 semana, então a primeira semana vocês vão acompanhar inteira comigo nesse curso, fora as outras coisas do meu dia. Acho que eram essas as minhas novidades. Que eu me lembro agora, não tem mais nenhuma outra tão relevante. Ou que eu possa contar por enquanto. Fica aí a dica. É isso. Vou terminar aqui de trabalhar durante o dia, vou editar meu vídeo que eu quero postar ainda hoje. E aí eu acho que eu volto assim que eu estiver indo pro curso. Combinado? Que aí eu levo vocês comigo. Então, até mais. Gente, eu pisquei, já tá na hora de ir pro curso. Não se enganem por esse pôr do sol, que o sol resolveu brilhar como se fosse 6 horas da manhã agora. Mas já tá quase dando a hora do curso e eu preciso chegar até lá. Então eu estou torcendo pro trânsito de São Paulo estar tranquilo, senão eu vou me atrasar. Mas eu tô indo pra lá agora, então bora lá comigo. Não, é a primeira vez. Agora eu vou desenhar com lápis, né? Isso, agora você vai fazer a roupa com lápis colorido. Oi, vlog, boa noite. Já cheguei em casa, sei lá, fazem uns 10 minutos que eu cheguei do curso. E, gente, que aula legal. Sério, eu consegui gravar aí pra vocês um trechinho da aula. E eu quero mostrar a atividade que a gente fez. Basicamente, a aula hoje foi mais introdutória, mas eu já desenhei. Eu levei alguns desenhos antigos meu pra professora. Eu acho que eu já tinha falado isso, não? Eu mostrei aqui pra vocês meus desenhos, eu acho. E, enfim, mostrei pra ela meus desenhos antigos, recentes, pra ela entender o que eu já sabia fazer e pra ela compreender melhor da onde que a gente precisava partir nas aulas, né? A primeira atividade que ela me passou foi uma atividade meio que de proporção. Ela falou, aqui são desenhos da professora, tá, gente? Ó, aqui foram os desenhos que ela fez, só pra me explicar um pouquinho de proporção, explicar que, né, a coxa acaba tendo uma proporção maior que o joelho e, consequentemente, o tornozelo tem uma proporção menor que o joelho, que já era menor que a coxa, e por aí vai. Ela explicou um pouquinho de estrutura de ossos, bem por cima, assim. E aí ela pediu pra eu reproduzir, na verdade, uma pose desta figura aqui, ó. Já tá toda rabiscada, porque ela foi fazendo as correções ali, me ensinando na aula. Mas eu basicamente tinha que fazer a pose dessa menina. E depois eu fiz a representação da roupa. Então aqui já tá com a figura com a roupa. Mas olha que legal! Eu fiquei muito contente com esse resultado. É uma pose, difícil. Vou colocar aqui lado a lado. É uma pose difícil de se reproduzir, porque o corpo não tá só flexionado, ele tá contorcido, enfim. E a minha maior dificuldade é representação de tecido, representação de roupa, por conta das dobras, de trazer uma certa tridimensionalidade pro desenho da roupa. E eu acho que, sem sombra de dúvidas, essa foi a melhor representação em desenho de uma roupa que eu já fiz até agora. Então eu estou muito feliz, foi muito legal mesmo. Amanhã tem mais, então como eu já fiz amizade com o pessoal, com a professora e com o outro rapaz que trabalha lá, eu vou gravar sem medo, eu acho, tá bom? E foi inclusive muito engraçado. Essa minha câmera que eu tô gravando agora, ela desacopla
a câmera e eu consigo colocar ela num ímã que fica pendurado no meu pescoço. E aí, geralmente, eu faço isso pra filmar desapercebido, só que todo mundo repara que tem uma câmera. Só que as pessoas geralmente não perguntam. Só que eu literalmente abri a porta da escola. Literalmente, a primeira coisa que o menino me perguntou foi: o que é essa câmera? E eu fiquei tipo, que vergonha, meu Deus. E aí eu expliquei e vida que segue. Pelo menos agora eu vou gravar sem ficar com vergonha, porque eu já passei a vergonha, não é mesmo? E é isso, gente. Eu deveria ir pra academia hoje, mas eu não vou, porque eu esqueci que eu ia chegar do curso super tarde. E que eu deveria ter feito academia de manhã. Pelo menos nessas 3 semanas que eu vou fazer o curso no período da noite. Então, hoje eu vou pular. Mas amanhã eu vou fazer ou de manhã ou no meu horário de almoço. Porque daí eu já elimino logo cedo e não terei desculpas durante a noite, não é mesmo? Por hoje é isso. Eu troquei a minha leitura. Da vez, eu ia começar a ler. Eu postei no meu Instagram, @oribeirovini, em todas as plataformas. Eu ia começar a leitura desse livro, que é O Caminho do Artista. Eu comprei lá no Peru, então tá em espanhol. Só que aí ontem, eu também postei no meu Instagram, chegou esse aqui pra mim, que eu comprei na Amazon, Arte e Medo. Eles são uma linha bem parecida de ideias, assim, né? Falar sobre processos criativos e tudo mais. Só que esse daqui é bem fininho. Então eu preferi começar a ler esse pra aguçar um pouco mais meu hábito de leitura, que tá um pouco enferrujado. E posso dizer que vou falar sobre ele amanhã. Até porque eu não terminei de ler, então eu vou falar sobre ele durante os dias. Mas, muito bom, tá? Por enquanto, eu li o primeiro capítulo, muito interessante mesmo. Amanhã eu falo um pouquinho mais sobre ele, que agora eu quero comer alguma coisa, descansar, depois eu vou dormir. Talvez eu trabalhe um pouco, não sei, vou ver se tem alguma pendência aqui. E é isso. Tá super frio aqui em São Paulo, tô todo congestionado, mas seguirei aqui gravando pra vocês. Então, até amanhã. Bom dia, vlog! Hoje é terça-feira, já acordei, já fiz minha skincare aí, como vocês viram. E hoje eu tenho uma lista de algumas coisas pra fazer. Já comentei com vocês sobre o curso ontem, mas vou reforçar, foi muito legal. E hoje tem de novo, porque são 3 semanas seguidas, todos os dias, 3 horas por dia. Então são 45 horas de curso, alguma coisa assim. Mas hoje eu tenho que acionar a garantia da nossa lava e seca, que pifou, e é nova. Preciso levar o Frajola na creche agora. E isso eu acho que eu não tinha contado antes aqui, mas o Frajola está indo para a creche. A gente decidiu colocar... A gente colocou os dois, na verdade, o Frajola e o Augusto. Mas, assim, é caro, né? É um investimento pro bem-estar dele, só que não é barato. E o Augusto foi, sei lá, uns 4 dias, depois ele se machucou. Ele machucou o olho, de uma forma não tão grave, mas também não tão boba. E aí a gente teve que levar pro veterinário e tal, e aí ele acabou suspendendo as aulas na creche, aula de cachorro. E aí ele nunca mais voltou, porque o Augusto, gente, ele é um shih tzu. Ele dorme, sei lá, 10 horas por dia, se deixar, então ele fica em casa com a gente, ele fica ali no cantinho dele em paz, mó paz, sabe? Dormindo, e é isso. E aí desde que teve essa questão no olho dele, a gente não colocou ele de volta, porque a gente tá percebendo que pra ele meio que tanto faz, tanto fez. O pessoal da creche falou também que quando eles iam juntos, o Frajola brincava com todos os cachorros. O Augusto não. O Augusto só brincava com o Frajola. Então, ele é aparentemente um pouco antissocial, ou ele só socializa com os cachorros que ele quer. E aí, já que aparentemente isso não é uma prioridade na vida dele, a gente também não vai gastar dinheiro à toa, né? Ele também chora muito quando a gente deixa ele lá. Enfim, gente, ele é um cachorro de casa. E ele é um cachorro de companhia, mas ele é um cachorro que você tem que fazer companhia pra ele, e não ele companhia pra você. Ele é bem excêntrico nessa parte. Mas enfim, eu tenho que levar o Frajola continua indo, porque o Frajola é um cocker, cheio de energia. Ele acabou de completar 2 anos, praticamente. Então ele está virando adulto ainda, eu acho. E ele é meio filhotão, acho que sempre vai ser.
Enfim, ele ama. E aí eu vou levar ele aqui agora. Depois eu quero voltar a editar um vídeo pra postar no Instagram ainda hoje ou amanhã, vou pensar. E aí eu tenho que trabalhar, tem algumas tarefas pra fazer hoje, tem algumas reuniões também. E aí mais tarde eu volto pra falar pra vocês sobre este livrinho aqui que eu estou lendo, Arte e Medo, do David Biles, não sei, e Ted Orland. Eu já li um capítulo completo ontem, vou ler mais um hoje, eu acho, e o que der, porque eu tô adorando. Mas aí do que eu já li, eu vou contar pra vocês mais tarde. Ah, e eu não posso esquecer de ir pra academia no horário de almoço. Porque, como eu falei ontem, eu não vou conseguir ir de noite durante esse período do curso. Então tem que arrumar um outro horário, né? Enfim, bora lá levar o Frajola. Bora pra creche? Oi, vloggers, boa tarde. Já trabalhei, já fiz algumas reuniões. Eu acho que o último take foi eu no mercado comprando café da manhã, ou eu trabalhando, alguma coisa assim. Agora eu vou aproveitar que sobrou um tempinho entre reuniões, bem curtinho assim, pra descer e correr uns 30 minutinhos, 40 minutinhos, porque no meu horário de almoço não rolou, porque eu fiquei fazendo reunião. Então eu não posso faltar, nem que seja só um pouquinho, eu vou ir. Pra não perder o ritmo, não perder o costume e tudo mais, né? Essa fase de readaptação não é tão simples assim, mas o importante é ir. Eu estou firme na alimentação, nas marmitinhas fits, mas preciso dar um gás aí na parte do exercício físico, sabe? De se exercitar, colocar o corpo em movimento. E até porque eu sinto falta. Não do processo, porque não sei se um dia eu vou chegar a dizer que, nossa, meu Deus, eu sinto falta de ir pra academia, mas eu sinto falta do resultado, do cansaço que me dá, do descanso de uma forma mais, plena, assim, sabe? Enfim, é isso. Eu vou lá, vou me trocar aqui rapidinho. Eu tô carregando o meu relógio pra eu poder. Eu odeio ir pra academia e não ir com o meu relógio, que calcula lá as calorias e tudo mais, porque eu sou uma pessoa visual. Então eu gosto de ver os resultados no relógio. Mas ele tava sem bateria. Então eu tô torcendo pra ele carregar, tipo, 100% enquanto eu gravo esse take do vlog. Brincadeira, o suficiente pra eu usar já tá bom. E aí é isso, vou lá rapidinho, depois eu vou voltar, vou fazer mais reunião e depois eu vou sair pra ir pro curso. E acho que é isso, eu vou ter que trocar a bolsa que eu montei com vocês ontem, mas enfim, na hora que eu voltar eu acho que dá tempo de explicar e eu falo pra vocês. Bora lá. Olá, vloggers, voltei, tô super atrasado, então vou falar bem rapidinho. Eu já fui na academia, subi, fiz uma reunião, tomei banho, me troquei. Só que agora eu preciso trocar de bolsa pra ir pro curso, por quê? Ontem eu montei com vocês essa bolsa, é uma tote da Adidas, só que ela só tem botão de pressão, vocês estão vendo aqui? Então ela não tem zíper. E eu voltei de metrô. E andar de metrô em São Paulo com uma bolsa sem zíper é um pouco perigoso, né? Eu me senti um pouco exposto. Vai que alguém enfia a mão aqui, sei lá. E aí eu ressuscitei uma outra bolsa minha, que eu comprei no TikTok Shop, provavelmente. Pretinha, básica. Eu usei ela pra ir na faculdade no começo, antes de eu comprar a minha doga, que eu mostrei pra vocês. Mas, enfim, ela é super espaçosa, então vai dar conta. Vou colocar as coisas aqui nela agora. Algumas coisas eu não vou levar mais, tipo, os meus desenhos, a pasta e tudo mais, a professora falou que eu posso deixar em casa, então eu vou levar a folha de papel Canson, aqui nesse bloco tem algumas de aquarela da Canson também. Vou levar meu estojo de nanquim, meu lápis de cor tons de pele da Faber-Castell, meu estojo de marcadores da Copic e outras marcas, meu estojinho, o kit básico de desenho, que tem lapiseira e algumas outras canetas. Eu vou levar meu giz pastel, não vou usar, com certeza, mas eu vou levar. E vou levar meu estojão. Vou levar essas coisas de material. E aí eu acho que já não sobrou mais nada dentro da bolsa de ontem. Deixa eu ver aqui na frente. É isso, gente. Vou colocar só o power bank aqui nela. A única coisa que eu não gosto dessa outra bolsa preta é que ela podia ter um bolsinho externo. Mas tudo bem. Vou colocar minha câmera assim que eu parar de gravar esse take. Vou colocar meu tripézinho,
Meu tripé de celular, que a gente prende por MagSafe, ele é magnético, ele é muito legal. Vou colocar a caixinha desse microfone, mas depois, primeiro eu vou parar de usar ele. O meu fone de ouvido, e deixa eu ver. Aqui tem alguns outros acessórios da câmera, um cabo. Acho que eu vou levar tudo. Esse aqui é o acessório que eu uso pra gravar com a câmera no peito, né? Tô em dúvida se eu vou fazer isso hoje, mas enfim. Vou levar também. Eu coloco tudo nessa necessaire que eu ganhei da Salve. E aí é isso, gente. Tô aqui olhando... Ah! E o meu livro. Tava vendo se eu não tinha estragado ele, que eu tinha botado em cima da toalha molhada. Arte e Medo. Vou ir lendo no caminho. Gente, altas expectativas. O primeiro capítulo foi mara. Eu falei que ia voltar hoje pra falar sobre ele, né? Tá. Eu volto de noite. É bom que eu já vou ler mais, então vou ter mais opinião. E é isso. Bora lá pro curso. Boa tarde. Isso. Tudo bom? Tudo bem. Boa noite, vloggers! Como é que vocês estão? Já cheguei em casa do curso, já faz um tempo, na verdade. Eu aproveitei para resolver algumas coisas na hora que eu cheguei, riscar algumas tarefas da minha lista e fazer outras que eram muito rapidinhas e que eu poderia fazer ainda hoje. Inclusive, eu posso fazer um vídeo sobre como eu me organizo qualquer dia aqui no canal, se vocês quiserem, comenta aí para eu saber. Eu uso um aplicativo chamado Obsidian, que é tipo um bloco de notas com superpoderes. E eu estabeleci um sisteminha de template semanal, mensal e diário. E aí, quando eu estou ativo nesse cronograma, né, quando eu não deixo ele de lado, funciona super bem. E eu uso para tudo. Trabalho, coisas pessoais, criação de conteúdo, escrever pautas, enfim, ele é um aplicativo bem completo, só que você tem que saber mexer ali, tem que saber uns truquezinhos e aí ele funciona super bem. Mas, como promessa é dívida, eu voltei aqui mesmo, já quase indo dormir, para falar sobre o livro Arte e Medo, o que eu li dele até agora, porque eu tô gostando bastante. Eu já tinha falado que eu tinha gostado, eu li mais e eu gostei mais ainda. Porém, antes eu vou mostrar para vocês o que eu fiz hoje na aula de desenho. A aula hoje foi um pouco desesperadora no começo. Na hora que ela me falou que a gente ia fazer, eu fiquei um pouco ansioso assim, mas no final foi super legal. Vou mostrar aqui pra vocês o que eu fiz na aula hoje e basicamente o exercício era... Ela me deu algumas referências de poses, eu não sei se eu trouxe pra casa... eu trouxe pra mostrar. Basicamente figura de pessoas, por exemplo, essas 3 figuras aqui, 3 femininas e 3 masculinas. E eu tinha que reproduzir a pose dessas referências. Porém, eu tinha que reproduzir em uma sequência. Primeiro, eu fiz uma reprodução de 1 minuto. Ou seja, eu tinha 1 minuto para desenhar cada uma das poses. Eram 6 poses no total. Depois, eu tive 3 minutos para fazer todas as 6 poses. Depois eu tive 5 minutos para fazer cada uma das poses, e depois eu tive 10 minutos. Só que aí não deu tempo de fazer todas, eu só fiz 2. E aí me deu muita ansiedade no começo, não vou mentir. Mas foi muito legal, porque dentro de uma própria aula, eu pude perceber uma evolução, não tipo assim, uma evolução no traço, uma evolução na minha habilidade, mas a evolução que tá atrelada ao tempo, porque às vezes a gente, inclusive tem a ver com o livro Arte e Medo, mas quando a gente tá fazendo algo artístico, a pessoa que tá desenhando, pintando, tocando, a gente sempre tá com a visão à frente da execução. E aí, por muitas vezes, pelo menos eu, fico com medo de continuar, porque eu acho que eu não vou conseguir, ou porque eu não vou saber, e eu não percebo, nesses momentos, que o tempo ele é meu amigo. O tempo, na criação, ele te auxilia a chegar num resultado mais interessante. Então você precisa dedicar mais tempo, mesmo com medo desse tempo não valer a pena, entre aspas, porque é ele que vai te
trazer, assim, um resultado mais agradável, colocando entre muitas aspas. Mas olha, esse aqui, por exemplo, foram os 3 desenhos que eu fiz com 1 minuto, ou seja, 3 minutos aqui, né? 1 minuto cada um. E, gente, isso daqui era pra ser essas poses, então ficou um pouco distante aí. Só que aí depois eu fiz as mesmas poses com 3 minutos. E aí vocês podem ver que eu já fui capaz de colocar mais informação nos desenhos. Acertei mais as poses, ó, esse daqui eu até fiz uma parte do vestido. Fui chegando mais próximo das referências originais. Depois eu fui para 5 minutos. Então, no de 5 minutos, ó, esse daqui é um de 3 minutos masculino, por exemplo. Já tem mais coisa, mas eu não consegui terminar as pernas. E é assim mesmo o exercício. Se não deu tempo de terminar, vai pro próximo. Esse aqui é o de 5 minutos. Ó, o de 5 minutos eu já consegui representar muito melhor a pose dessa primeira, que tá com a cabeça baixa, assim. Essa daqui eu já até comecei a desenhar um pouco de roupa, embora a perna dela tenha ficado um pouco estranha. Nessa outra eu também consegui colocar mais detalhes. E depois eu fui para os 10 minutos. Olha, os 5 minutos dos masculinos, por exemplo. Já tem bem mais detalhamento do que o de 1 minuto. E aí o de 10 minutos, que foram os desenhos finais, eu só fiz 2. Então eu fiz esse aqui, que é um feminino, e aqui tá a referência dele, né? Aqui do meio. Ficou bem melhor do que o de 1 minuto. E esse aqui é o masculino. O masculino, a referência dele é a primeira figura aqui dessa folha, né? Então, eu consegui acertar muito bem a posição dos braços. Arranhei ali uma mão, que dá para entender que é uma mão. Desenhei a roupa, com detalhamento. Tem uma gravatinha borboleta. Tem toda a parte aqui do smoking, acho que é que ele tá usando, né? É como se fosse um smoking. Mas enfim, eu achei um exercício muito, muito legal para você destravar e ver que a sua capacidade também, às vezes, não depende só da sua criatividade, mas também depende do tempo que você coloca naquela atividade, né? Eu achei muito legal. E a gente treinou também um pouco de cabelo, mas aí eu mostro amanhã, porque foram exercícios super rápidos, e acho que a gente vai continuar mais amanhã. E aí, falando sobre o livro agora, muito provavelmente eu vou fazer um review desse livro lá no meu Instagram, @oribeirovira em todas as redes, me sigam. Mas eu tô gostando muito desse livro. Eu não sei quem me recomendou, eu não sei da onde eu tirei essa recomendação desse livro. Eu não sei se eu falei por que eu comprei ele, mas eu basicamente, quando eu não esqueço, respondo uma pergunta por dia, que é um diário, né? São perguntas para você responder durante 5 anos. E aí, numa dessas perguntas, estava aqui qual livro você quer ler ou que livro você está lendo. Aqui, ó, dia 7 de julho. Qual o próximo livro que você quer ler? E em 2025 eu respondi Arte e Medo. Só que daí eu li a minha resposta em 2026 e eu sequer tinha comprado esse livro. Então eu comprei, porque, né, tava na minha resposta aqui, algum motivo tinha para eu querer ler esse livro. E olha, que o motivo devia ser bom, porque o livro realmente é muito bom. Eu tô terminando o 2º capítulo, e ele basicamente fala sobre os processos criativos de um artista. Ele é bem assim, ele é bem curtinho, ele tem o quê? Sei lá, 100 folhas? Deixa eu ver. 24 páginas. Só que ele consegue trazer uma profundidade nas reflexões para quem desenha, cria, pinta, toca música, que exerce qualquer tipo de atividade criativa, que eu tô ficando assim impressionado. Ele fala muito sobre os processos criativos no sentido de como a gente interpreta a arte, de como a gente mescla a arte com a nossa própria personalidade, e que no fim é muito simples, e é muito simples não, mas é muito óbvio que a nossa personalidade vai se mesclar com a nossa expressão artística, mas que elas são coisas diferentes, e que a falha é muito diferente da desistência, e que a persistência é muito mais importante do que o dom. Enfim, ele fala sobre isso no geral, só que ele pega de uma perspectiva não tão óbvia e não tão clichê. Eu até tinha lido um trecho aqui que eu queria ler.
para vocês. Eu vou ler um pedacinho do 2º capítulo para vocês entenderem o tipo de escrita que esse livro proporciona. Tem um texto antes, então vou ler só a partir de um pedaço aqui, para vocês terem essa compreensão. Criar provoca dúvidas sobre si, pois remexe às águas profundas que estão entre o que você sabe que deveria ser e o que tem medo de descobrir que de fato é. Para muitas pessoas, isso já é suficiente para evitar que comecem. E para aqueles que começam, os problemas não demoram a chegar. As dúvidas logo vêm em ondas. Não sou um artista, sou um impostor. Não tenho nada que vale a pena dizer. Não tenho ideia do que estou fazendo. Os outros são melhores do que eu. Não passo de um estudante, /físico, /mãe, /o que for. Nunca fiz uma exposição de verdade. Ninguém entende meu trabalho. Ninguém gosta do meu trabalho. E eu não sou bom. No entanto, vistos de forma objetiva, esses medos, é claro, têm menos a ver com a arte do que com o artista, e ainda menos a ver com obras de artes específicas. Afinal, ao criar, a pessoa aplica suas habilidades mais desenvolvidas aos materiais e ideias que mais lhe importam. Eu espero que vocês possam ter concebido um pouco do que ele explora aqui, mas eu digo e repito, recomendo, nem terminei e já recomendo a leitura, e eu vou fazer um vídeo quando eu terminar de ler ele para poder trazer um overview geral, mas ele é muito cirúrgico assim no que tange essa experiência de ser uma pessoa que cria, de sentir essa necessidade de criar e de como a gente às vezes reluta em criar por medo, por não entender que a finalização de um projeto ou de um desenho também faz parte do processo criativo. Ele até fala, por exemplo, que finalizar um desenho, finalizar uma pintura, é um processo de luto, porque você teve a concepção, você conseguiu conceber, criar a ponte entre o que estava na sua cabeça e o que é realidade, né? Você concebeu a sua imaginação em algo físico, visível ou palpável. E quando você termina aquilo, você inicia um processo de luto, porque é como se desse fim na sua criatividade daquele projeto. E isso não é um problema. Não é um luto da morte da sua criatividade como um todo. É a criatividade que estava relacionada àquele projeto, porque ele acabou. E o processo dele acabar e você pensar em um novo, aguçar sua criatividade de novo, e buscar novas referências é totalmente esperado. Só que muitas vezes, por conta desse sentimento de luto, a gente se perde. A gente acha que terminar algo é ruim e que esse processo é ruim, que a nossa criatividade tem que ser constante e linear. E não é bem assim que as coisas funcionam, não é mesmo? Enfim. Esse livro é ótimo, vou continuar lendo e aí trago para vocês aqui. Provavelmente vai sair no fim desse vlog, já vai ter saído minha opinião sobre ele inteiro, porque eu vou ler durante essa semana e ele é curtinho, né? E se não sair, olhem lá no meu Instagram que em breve deve ter vídeo. Bom, é isso, vou dormir, vou descansar. Amanhã eu quero ver se eu faço academia logo cedo. Eu gostei muito de ter feito de tarde, mas eu quero fazer logo cedo para me livrar disso. Foi muito bom chegar em casa hoje de noite e não ter que ir pra academia, porque eu já tinha ido. Então vou ver se eu faço bem cedo, se der certo. E aí, levo vocês também para acompanhar meu dia de amanhã, tá bom? Até mais! Bom dia, vloggers! Quarta-feira, não sei que horas são agora. Coloquei meu relógio para despertar 7 horas da manhã hoje. E eu tava crente que eu consegui levantar, mas eu fui dormir, era 1 hora da manhã, porque eu fui pego pelo espírito do TikTok e comecei a ver vídeo de review de microfone, de câmera, e aí, enfim. Aí eu acordei um pouco mais tarde, mas não muito também. E aí agora eu vou tomar alguma coisa, comer rapidinho, e aí eu tenho que levar o Frajó na creche. Gente, juro, pelo preço dessa creche, eles deveriam vir buscar ele aqui em casa, tá? Não tô brincando. Mas enfim, tenho que levá-lo. E depois eu vou fazer alguns exames pra ver se tá tudo certo, se a saúde tá em dia. Eu tô um pouquinho atrasado pros exames, eu deveria ter feito uns 15 dias atrás. Mas enfim, antes tarde do que nunca. E aí agora eu vou tomar um whey, que eu sou fitness, e comer uva, eu acho. Eu vou pegar meu whey ali, pra vocês verem qual que eu acho que eu já mostrei ele aqui no outro vlog.
Peraí. Eu estou tomando esse aqui da Dux. Tomando é uma palavra muito forte, né? De vez em quando eu tomo. Mas agora que eu tô voltando com a constância na academia, eu acho bacana não esquecer por conta da proteína que ele tem, né? Ele carrega uma porcentagem muito boa de proteína para cada 30 gramas. São 20 gramas de proteína a cada 30 gramas de whey. Então é uma maneira de você manter aí sua meta de proteína, que é o que faz você ter músculo ou manter o músculo. Me corrijam se eu estiver errado, mas eu sei que faz bem. Principalmente no processo de emagrecimento, né? Para você não ficar todo flácido e não ter problemas com musculatura no futuro. Então, eu vou tomar. Às vezes eu faço ele com, tipo, banana, né? No liquidificador. Mas hoje eu tô com um pouco de preguiça. E também tenho que fazer outras coisas. Então, eu acho que vou tomar ele na água. Gente, tem muita gente que abomina tomar whey com água. A minha própria amiga e nutricionista, Amanda Martins, quando eu falo, ela fala que é horroroso, mas eu confesso que eu não ligo. Eu não ligo de tomar com água. O sabor não fica assim, meu Deus, que coisa horrível. Também não fica, meu Deus, que coisa gostosa. Pra mim é só colocar pra dentro por conta dos benefícios que tem. Enfim, sou muito prático nesse ponto e depois eu vou comer umas uvinhas que aparentemente já foram comidas, mas vou terminar de comê-las pra, né, fortalecer meu café da manhã. Vou pegar o Frajola pra levar ele pra creche, vou soltar o Augusto e depois a gente vai juntos pra clínica fazer exames. Bora lá. Olá, bom dia. Até mais. Vloggers, acabei de deixar o Frajola lá na creche e agora eu estou indo pra clínica fazer o exame. Eu ia pedir um Uber, mas é perto de casa, então dá pra ir andando. Não é assim pertinho, mas também não é longe. São alguns minutos andando. É bom, né, pra colocar o corpo em movimento logo cedo. E aí eu tô indo lá, só que eu percebi que eu fiz uma grande burrada. Porque um dos exames eu precisava estar em jejum. E eu comi uvas e tomei whey. E acho que isso é o suficiente para dar alteração. Mas enfim, eu vou fazer os outros, porque tem outros para serem feitos. E aí, sei lá. Talvez eu faça esse e avise a médica que eu não estava 100% em jejum, porque eu também não comi muito, né? Ou eu volto para fazer ele outro dia, dependendo do que ela falar. Mas eu não vou deixar de ir, porque os outros já estão em atraso, assim, né? Já era para eu ter feito eles há alguns dias. Então eu tô indo lá e depois disso eu vou voltar correndo para casa. Barulho de reforma, mas eu confio na potência do meu microfone. Depois eu vou voltar correndo para casa porque tenho que trabalhar, tenho reuniões. Vou trabalhar hoje o dia inteiro e de noite, como já sabem, estou fazendo curso de desenho. Então, devo mostrar aí para vocês também a parte da noite e se eu fizer alguma coisa interessante de tarde também. Mas acho que hoje o dia vai ser só trabalho, trabalho, trabalho. E é isso. Até mais. Eita, eita. Oi, gente, eu já voltei pra casa, faz um tempinho, eu tive que voltar correndo dos exames, eu até ia voltar andando, mas eu não consegui, por quê? Nossa lava e seca parou de funcionar, e eu tinha acionado a garantia pra vir aqui hoje. E aí eu tive que vir correndo porque o Joe, meu marido, estava em reunião, não estava conseguindo atender o rapaz da garantia, e eu tinha que resolver com ele, pegar nota fiscal, enfim, todos esses rolês. E, gente, a máquina queimou com menos de um ano de uso. E o querido queria insinuar que a gente tinha botado a máquina na tomada errada. Que a gente tinha botado ela no 220. E eu falei, não, a gente não colocou ela no 220, senão ela nunca teria funcionado. A gente usa ela, sei lá, 8 meses por aí? Não lembro, não sei.
A gente comprou em novembro do ano passado. Quanto tempo faz isso? Alguns meses. E ela queimou só semana passada. Então, não, ela não estava na tomada errada. E ele queria que eu assinasse lá o laudo, e eu falei, eu não vou assinar, porque eu não coloquei no 220. Porque eu imaginava que se eu assinasse aquilo, eles iam utilizar como, não, o técnico constatou isso e você concordou, e a garantia não cobrirá. Enfim. Tô meio descrente dessa garantia aí. Não vou mencionar a marca, que eu sou muito famoso. Não quero causar hate em marca de lava seca nenhuma, mas, poxa, tô chateado. Foi muito caro. Foi, sei lá, uns 4.000 reais essa máquina. Não tem nenhum ano. Enfim, né? Espero que a garantia cubra. Se não cobrir, ai, eu não quero nem pensar muito nisso. Enfim, eu coloquei nossas marmitas pra esquentar agora, pra almoçarmos. Eu vou no mercado rapidinho comprar alguma coisa pra beber e um docinho, eu acho, que ninguém é de ferro, né? Mas eu também queria ir na academia agora e não de tarde. Então, e se eu comer, eu não vou conseguir correr. Eu acabei de pensar nisso. Mas eu tô com muita fome. Então, eu acho que eu vou comer e aí eu vou caminhar na esteira, ao invés de correr. Que já tem a mesma equivalência ali, dependendo da quilometragem, não é mesmo? Então é isso. Vamos almoçar e depois eu volto por aqui antes de ir pro curso, eu acho. E vou atualizando vocês. Até mais. Olá, vocês piscaram e eu já subi, já tomei banho, já tô pronto para ir pro curso. Na verdade, eu fiquei pronto antes para não me atrasar, mas eu ainda vou trabalhar. Vou aproveitar agora que a tarde tá sem reunião e tudo mais, e vou fazer alguns cursos obrigatórios da minha empresa, sem muitas novidades. Cursos que a gente tem que fazer porque sim, para aprender sobre normas e segurança. Então vou aproveitar esse tempinho para adiantar, porque eles têm prazo, né? E é isso, depois eu arrumo minhas coisinhas e vou pro curso. Eu levo com vocês comigo e eu não faço ideia de qual atividade que a gente vai fazer no curso hoje. Sei lá, a gente vai descobrir lá. E eu quero ver se hoje eu vou de metrô ou de ônibus, para economizar um pouco, porque esses últimos 2 dias eu fui de Uber, porque eu fui atrasado. E não que fique um absurdo, mas o metrô ou o ônibus são bem mais baratos. Então acho que eu vou tentar hoje, que eu não estou atrasado, até para ver quanto tempo demora, sabe? Ver se compensa e tudo mais. Então é isso, bora trabalhar. Gente, finalzinho de tarde, consegui adiantar bastante dos cursos regulatórios que eu tinha para adiantar. Acho que eu fiz uns 5, uns 4, por aí, acho que só faltam 2. E aí eu volto depois do curso e termino eles ainda hoje. E eu estou indo agora pro curso, vou pegar um ônibus aqui do lado de casa. Confesso que eu não gosto muito de pegar ônibus, não gosto nada. Eu prefiro metrô, mas aparentemente o ônibus é mais rápido. Então, vamos ver, né? Vai ter que ser ele e eu vou testar pra ver se é verdade que ele é mais rápido mesmo, segundo o aplicativo. E é isso, bora lá. Oi, vloggers, tudo bem? Cheguei em casa do curso e, gente, definitivamente eu não gosto de pegar ônibus. Foi muito ruim ir de ônibus hoje, então amanhã eu vou tentar ir de metrô. Acho que vai ser um pouquinho mais demorado, porém eu prefiro demorar mais do que pegar ônibus. E, enfim, vim mostrar pra vocês o que eu fiz na aula hoje. Hoje foi uma aula mais expositiva. Eu falei pra professora que eu tinha muita dificuldade com o cabelo e que eu queria aprender a usar mais marcador à base de álcool. Canetinha de artista. E aí ela me fez alguns desenhos de exemplo
pra gente entender como é que pode... Pra eu entender basicamente como é que eu poderia utilizar esses materiais. E aí, eu basicamente fiquei testando canetinha. O marcador, ele é uma canetinha à base de álcool, então ele dá uma possibilidade maior de você trabalhar camadas, mistura de cores e tudo mais. Então ele é um pouco diferente da canetinha convencional escolar, né? E aí eu fiz, basicamente, tem alguns desenhos aqui que são da professora, tipo esse aqui, que ela foi me mostrando como fazer as misturas, como utilizar as pontas. E aí os que são meus são basicamente essa simulação de madeira, é para ser uma tábua de madeira, e eu desenhei e colori esta blusa aqui, camiseta, sei lá, fiz lá uma criação na hora, me lembrou muito daquele desenho do Cusco, acho que por conta das cores, né, que ficou uma coisa meio terracota, com a barra em azul, achei muito legal, fiquei muito orgulhoso desse desenho, principalmente pela coloração. Eu não tinha usado praticamente nada de marcador até então. E aí depois a gente foi treinar cabelo. Então treinar basicamente como fazer luz e sombra de cabelo no grafite também. E depois como posicionar esses cabelos. E aí eu fiz do zero mesmo esse aqui, ó, colorido do meio. Fiz com marcador também. Ele é uma réplica desse de grafite, que quem fez esse lado foi a professora, e eu fiz o lado de lá para tentar praticar um pouquinho de luz e sombra também. É algo que, gente, não tem como aprender sem praticar, vou ter que praticar muito mais ainda, mas eu, olhando assim, já fiquei muito orgulhoso também deste cabelo aqui, da pintura dele, ficou muito legal. E foi isso, gente. Amanhã tem mais. Eu tô um pouco cansado hoje, acho que foi a corrida. A corrida me cansou um pouquinho, mas que bom que eu estou conseguindo ir, né? É importante. E agora eu vou descansar, vou ver se a gente vai assistir alguma coisa aqui em casa. E eu quero desenhar mais durante o dia e não só no curso. Então amanhã talvez eu volte aqui desenhando alguma coisa para vocês. Para praticar, seja cabelo, seja canetinha, seja marcador, seja o que for. E é isso. Eu tô muito ansioso para chegar minha câmera nova, que eu comprei uma, e eu quero ver se ela vai ser mais interessante do que essa que eu já uso. E eu acho que eu vou ter que comprar um acessório para ela, porque ela vem com um acessório opcional de flash que eu não comprei, porque eu não queria gastar dinheiro. Mas, por exemplo, aqui eu tô finalizando o vlog de noite, e eu tô com uma luzinha aqui atrás, igual eu falei para vocês ontem. Sem a luzinha, não tem como, né? Eu ainda tô aprendendo sobre iluminação, mas isso daqui é muito ruim. Então, eu preciso dessa luz atrás, e eu acho que a que vem com acessório com ela vai ser muito mais prático de usar. Eu não sei se é tão forte quanto essa, não sei se será suficiente, por exemplo, para iluminar essa cena, do jeito que tá iluminando aqui. Que não sei se tá perfeito, mas tá melhor do que sem nada. E aí eu acho que eu vou ter que comprar esse acessório. Só que a câmera só chega, sei lá, daqui uns 10 dias. Enfim, aguardemos, né? Por enquanto eu sigo com essa daqui, que é muito boa, para takes de dia a dia, sim. Mas eu, como um bom consumista, queria uma nova, comprei, estou esperando chegar. Quando ela chegar, eu mostro pra vocês aqui também. É isso. Boa noite pra vocês, que agora já tá de tarde. E até amanhã. Tchau! Olá, vloggers! Como é que vocês estão? Eu confesso que eu quase esqueci de vocês hoje. Eu acabei de lembrar que eu tava gravando o vlog. Já é de tarde, já almocei, já levei o Frajola na creche, já fiz reunião, já trabalhei, enfim. Mas melhor estar aqui agora do que nada. Eu almocei agora há pouco e aí agora eu vou aproveitar rapidinho para dar um pulo na Calunga, que é aqui do lado de casa, para ver se eu compro papel de marcador e se tiver algum marcador barato, talvez eu compre. A gente já tá no meio do mês e o orçamento está apertado, então não vou comprar nenhuma Copic, que custa R$40 cada caneta. Mas se tiver uma, assim, escolar, eu usei uma da CIS ontem, que eu achei bem bacana, que era da professora, então talvez eu compre. Vou ver como é que estão lá os valores.
E é isso, vou levar vocês comigo e depois eu vou voltar, vou trabalhar mais um pouco. Eu já fiz bastante reunião hoje, tô fazendo umas validações no trabalho também. E aí eu preciso terminar os 2 cursos regulatórios que faltaram. Né? Tem que fazer. E curso é assistir a aula e fazer a provinha depois, não tem jeito. Então é isso, bora lá. Augusto. Vamos? Oi, turma, vocês piscaram e mais uma vez eu já estou no futuro. Eu fui na Calunga, não achei nada do que eu precisava. Depois eu voltei, trabalhei. Depois eu fui na academia, corri 5 quilômetros e pouquinho. E agora eu já tô correndo pro curso e eu acho que eu vou chegar atrasado, porque eu vou de metrô hoje. Então é isso, bora lá. Uma coisa que eu esqueci de falar é que mais tarde, de noite, depois do meu curso, nós vamos assistir Odisseia, o novo filme da Zendaya, que foi todo gravado em IMAX. Enfim, eu levo vocês com a gente. Tchau! Caiu a primeira publi na conta, ela te ajuda. Pode ficar tranquilo, e eu junto. Olá, vloggers! Sexta-feira, dia 17 de julho. E ontem eu nem vim aqui finalizar o dia porque eu cheguei muito tarde em casa. Gente, eu fui direto do curso pro cinema porque a gente foi assistir a Odisseia. Eu coloquei aí uns takes, se eu não me perdi na linha do tempo, acho que eu coloquei. E aí fomos assistir Odisseia, o filme novo com o casting todo do hype do momento, né? Zendaya, Tom Holland, Anne Hathaway e um monte de outros artistas. Foi um filme muito legal mesmo. Infelizmente a gente não assistiu em IMAX, porque aqui em São Paulo só tem um cinema com IMAX, aparentemente, tá todo lotado durante semanas, e a gente foi num cinema normal mesmo. Mas a gente pretende voltar nesse cinema de IMAX para ver o que é esse tal do IMAX. Mas a gente já foi assistir para não perder a história, não perder o timing, não ficar à mercê de spoilers depois. Também não quero dar spoilers aqui, então o que eu vou dizer para vocês é muito legal, muito... Como que eu vou dizer, sem revelar muito, mas muito imersivo e muito interessante. Não é um filme morto, não é um filme parado. Assistam, que vocês vão gostar. E aí eu vim mostrar pra vocês o que eu fiz ontem na aula de desenho. Ontem a gente fez alguns treinos de caimento de roupa. Foi uma aula também onde eu tive foi uma aula um pouco mais expositiva. A professora, eu acho que ficou lá na pasta, na bolsa, mas ela fez alguns desenhos pra eu observar como ela desenhava caimento de roupa, como que a gente poderia representar tensão de tecido. E aí eu fiz alguns treinos, por exemplo, esse aqui, que é um tecido, que era um vestido todo cheio de dobras, assim, e aí eu fiz essa representação. Eu confesso que eu não gostei muito de ter usado lápis de cor. O meu lápis de cor, ele é aquarelável. A prof falou que não tem diferença, mas eu sinto que ele deixa o meu desenho mais pesado, mais grosso. Talvez seja a minha mão também pesada, mas eu quero testar com um lápis de cor que não seja aquarelável para ver como é que vai ser. E aí, depois de ter feito esses treinos, eu fiz mais alguns aqui que eu ainda tenho que treinar mais, de caimento de babadinho, sabe? Saia e tudo mais. Então, treinar um pouco, dar um pouco mais, não sei se vai dar para enxergar no detalhe, mas treinar um pouquinho mais de profundidade de movimento. E aí eu tenho até um exemplo aqui para vocês verem o que seria essa profundidade e movimento. Eu fiz, antes de começar o curso, umas semanas atrás, eu tava fazendo um desenho aqui de um vestido de uma menina que eu vi na vitrine da Renner, eu acho, ou da Riachuelo, e aí eu estava desenhando. E aí, olha, ficou bonitinho? Ficou. Mas reparem
como essa parte de baixo aqui é uma coisa reta, sabe? Não tem movimento nenhum, praticamente. Muito diferente dos treinos que eu fiz ontem, onde a gente já consegue ver no desenho um movimento muito maior. E aí, por mais que sejam exercícios super pequenos assim, eles fazem total diferença na composição como um todo. E aí depois eu passei o resto da aula inteira desenhando a figura de um homem. E aí percebam que ele nem está completo, porque eu fiz muitas correções, acho que assim dá pra ver melhor, eu fiz muitas correções nele. Eu acho que aqui vocês conseguem ver um vestígio das pernas que eu fiz, e aí eu não acertei na proporção e eu tive que apagar. E essa parte aqui dele também, eu apaguei umas 2 vezes para conseguir acertar o movimento, porque eu tenho, entre aspas, já uma facilidade para desenhar o movimento. Porém, o meu movimento ele ainda não tá tão refinado no quesito, assim, representação das torcidas do corpo, de como um braço difere do outro. O meu cérebro tem uma característica de ainda desenhar com muita simetria. Então, os meus braços ficam iguais nas laterais, e aí fica uma coisa meio estranha. A pessoa tá de lado, mas o braço tá de frente. Então, é isso que a gente tá treinando nesse exercício aqui, que é acertar nas proporções para representar com mais fidelidade esses movimentos. E tem sido muito interessante. Desafiador? Sem sombra de dúvidas. Quase fico doido da cabeça? Sem sombra de dúvidas. Mas é interessante e dá resultado, porque dentro de uma própria aula é que eu não vou fazendo vários desenhos, né, gente? Queria aqui mostrar cada etapa dele, mas esse aqui, por exemplo, a primeira parte que eu tinha desenhado aqui, se vocês fossem ver a primeira vez que eu desenhei e depois eu apaguei e desenhei essa parte de novo, deu muita diferença mesmo, e eu tô ficando muito feliz de poder estar reconhecendo essas pequenas mudanças no meu desenho, porque eu acho que é isso que vai trazer uma maior, não qualidade, mas um maior desempenho, um desenho mais agradável, mais visualmente correto, né? Tipo assim, já que eu tô representando um corpo, existem padrões ali que eu preciso seguir. Enfim, é isso. Estou muito contente e estou ansioso para as próximas aulas. Eu queria muito poder continuar esse curso depois das férias. Ele é um curso de férias, né? Vamos ver aí se eu vou conseguir encaixar os horários. Eu preciso trabalhar agora. Hoje temos o curso, eu tenho bastante reunião de tarde, então não sei se eu vou aparecer por aqui tanto, mas depois termino o curso, vou mostrar para vocês, como sempre, todos os dias, o que eu fiz nesse curso. E se rolar alguma coisa, eu volto aqui para falar com vocês sobre o meu dia, tá bom? E uma coisa, gente, eu percebi que eu preciso urgente marcar um barbeiro, tá? Eu sei. Eu tava vendo as filmagens dos dias anteriores e, ó, de frente, tá dando pra salvar, né? Agora, de lado, já tá crítico. E eu não queria tirar em casa, porque da última vez que eu tirei, eu errei aqui embaixo. E eu queria deixar crescer pra tirar no barbeiro. Mas talvez eu só corrija. Enfim, só que meu barbeiro tá sem horário também. Vou ver o que eu vou fazer aqui. E é isso, até mais tarde. Olá, vloggers, boa tarde. Como vocês podem ver, eu dei um tapa no visual, porque não tava dando e meu barbeiro realmente não tinha horário. Só que hoje deu tudo errado na minha rotina. O tempo passou rápido demais, tive muita reunião. Nem sei como é que tá o áudio agora, mas eu tô indo buscar o Frajola na creche antes. Geralmente ele sai mais tarde, mas hoje não vai ter ninguém para buscar ele no horário que ele geralmente sai, então eu tô indo agora antes do curso e eu tenho que voltar correndo para ir pro curso depois. E eu acho que eu vou chegar um pouquinho atrasado ainda. Mas é isso, vou pegar ele aqui e vou voltar correndo para chegar o mínimo atrasado possível, não perder tanto tempo de aula. Ah, e outra coisa, eu tô bem chateado com a minha câmera, que eu tô gravando com ela agora, porque de tarde eu tentei fazer uns takes com ela e ela simplesmente bugou. Eu perdi uns minutos aí de vídeo, o cartão de memória tava, sei lá, lento, alguma coisa assim.
E eu não sei se era por conta do calor, o que que era, sei lá. Espero que não aconteça de novo e que eu não perca nada desse vlog, porque já tem umas 4 horas de gravação. Enfim, né? Vamos torcer. Dá oi pro vlog. Gente, voltei correndo, estou aqui colocando, vou falar com vocês enquanto eu coloco a minha meia, que eu não sei onde está, e eu estou atrasado, meu Deus, cadê? Estou correndo aqui, vou colocar minha meia, porque eu preciso ir para o curso. Terei que ir de carro hoje, não teria opção, então tem que gastar uma grana a mais, mas beleza. Sexta-feira, né? Acho que eu mereço esse conforto. Peguei ali embaixo na volta uma encomenda que eu comprei no Mercado Livre, depois eu mostro com calma para vocês o que que é. Mas é uma caneta para câmera. Esse é o resumo. E é isso. Vou correr pro curso, chegando lá eu gravo um pouquinho para vocês e na volta, como sempre, mostro para vocês o que eu fiz na aula hoje ou talvez eu volte amanhã de manhã para mostrar o que eu comprei também. Vamos ver, vamos ver. Mas na aula eu levo vocês comigo. Até mais. Bom dia, vlog. Hoje é sábado, 18 de julho. Tive que estender para amanhã desse sábado, porque ontem eu cheguei em casa 9h30 da noite, depois do curso, estava cansadérrimo. Mas eu vim aqui mostrar para vocês o meu desenho, o que eu fiz ontem na aula de desenho. Vim mostrar o que eu comprei, que eu tinha falado ontem, e eu vim cumprir com a minha promessa. Porque ontem eu tinha falado que ia ser uma semana completa de exercícios, que eu tinha ido todos os dias, porque eu estava contando na minha cabeça que todos os meus horários iam dar certo e que eu iria na academia ontem de tarde. Mas eu não fui. Mas foi por falta de tempo, tá? Eu prometo. E para compensar a falta de tempo ontem, eu vou hoje, sábado, logo após gravar esse take, fazer uma corridinha ou uma caminhada lá na academia. E aí eu acho que a gente fica matematicamente equilibrado nessa promessa, né? Compensei hoje o que eu não pude fazer ontem, e o importante é se exercitar, né? Não vai ser o ciclo de 24 horas que vai acabar com, com essa minha intenção. O importante é a intenção, e o importante é ir também. Quando se trata de academia, não basta ser só a intenção, não, tem que ir. Então eu vou e a gente fecha nesse combinado, pode ser? Mas aí, então, antes eu vou mostrar o que eu fiz ontem na aula de desenho. Estou aqui com o meu cadernucho. E ontem eu tive bastante... A professora fez vários exercícios expositivos junto comigo, para eu compreender melhor um pouco mais da anatomia das coisas. E eu terminei aquele boneco que eu tava fazendo. Eu fiz as pernas dele, e aí depois eu fui para mãos e pés. Olha aqui, ele. Finalizado. Botei até um machado na mão dele, porque a pose original era assim. Vou deixar aqui pra vocês verem. E aí eu finalizei. E aí, como eu falei, né? Eu tinha feito várias vezes essas pernas. E poder ver a evolução delas é muito legal. Porque por mais que sejam pequenos detalhes, você começa a perceber que cada vez que você retraça e exercita de novo essa questão da pose, da proporção, você cada vez encaixa melhor no ângulo original da referência, sabe? E isso é muito legal, fiquei muito orgulhoso desse desenho. Essas mãos, gente, olhem essas mãos. Muito difícil fazer mão segurando as coisas, demorei muito. E aí no finzinho da aula a professora começou fazer um pouco mais de exercício expositivo sobre olhos, para eu poder entender um pouco mais da anatomia de olhos. Aí ela fez alguns desenhos que não estão comigo aqui agora, e aí rapidinho, nos últimos minutos da aula, eu comecei a fazer alguns olhos para poder treinar assim isoladamente as partes do corpo. E aí, enfim, semana que vem continuaremos com esses exercícios, e eu quero desenhar também esse fim de semana, porque, gente, desenho é prática, é igual academia, você tem que praticar em casa. E, por fim, vim mostrar pra vocês o que eu comprei ontem. Eu comprei no Mercado Livre 2 canetas limpadoras dessa marca KNF Concept, que é uma marca de acessórios para câmeras e tudo mais. Tem lente, tem esse tipo de coisa de limpeza,
tem capinha, acessório, enfim. É uma marca bem completa para acessórios de câmera. E aí essa Cleaning Pen é uma canetinha para você limpar a lente da sua câmera. Então você tem aqui essa parte que é tipo uma pelugem para você tirar alguma poeirinha assim. E aí você pode... Ela é retrátil, né? Então você faz assim e assim. E nessa outra ponta tem essa pontinha, deixa eu ver se vai mostrar. É uma pontinha como se fosse com um veludo na ponta para você passar na câmera mesmo. Que às vezes você passa o dedo, fica engordurado, algo assim. E ela vem, na verdade são 3 pontas. Vem essa que é mais triangular e essa daqui que é redondinha. Acho que deu pra ver aí. E aí você encaixa aqui, passa na sua câmera, limpa e tudo certo. E pra quem grava vlog, é muito interessante alguma coisa assim. Eu sempre carregava um paninho de microfibra, mas era um saco. Procurar o pano toda hora e tal. Acho que nesse formato de caneta é muito mais fácil de você achar, pegar, de repente eu amarro uma cordinha aqui, já puxo ela. Fica mais simples, sabe? E é isso, foram essas as comprinhas. Eu comprei 2, uma pra mim e uma pro meu marido, porque ele também tem algumas câmeras. E, gente, é isso. Bora lá cumprir essa promessa, bora pra academia e bora finalizar esse vlog que eu tenho que editá-lo pra postar amanhã, se tudo der certo. E eu acho que tem umas 4 horas de vlog, tá? Pra transformar em, sei lá, 40, 50 minutos. É, meus amores, essa é a vida do creator e do vlogger. Mas não tô reclamando, não. Bora lá.